A UGT quer que o Governo elimine 2 critérios para o despedimento porque considera que são subjetivos e exige também que altere a ordem. Caso contrário, a Central Sindical garante que não há acordo. Na nova proposta, depois do chumbo do Tribunal Constitucional, o Governo colocou em primeiro lugar a avaliação de desempenho. É mais uma medida redesenhada com base na argumentação do chumbo do Tribunal Constitucional. Em caso de despedimento por extinção do posto de trabalho, o Governo propõe agora um conjunto de critérios mais objetivos na hora de escolher qual o trabalhador a dispensar. Na proposta que Pedro Mota Soares levou esta quarta-feira à concertação social, o Governo define que o primeiro critério vai ser a avaliação de desempenho, o que quer dizer que o trabalhador com avaliação mais baixa vai ficar desempregado. Em caso de desempate entre 2 ou mais trabalhadores na avaliação de desempenho, a empresa tem de seguir a lista de critérios pela ordem fixada. Perante a decisão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria em concreto e não sobre outras, entendeu o Governo que era importante inscrever na própria lei um conjunto de critérios. E esses critérios, como é óbvio, são objetivos. Acolhemos até propostas de parceiros sociais para densificar mais esses critérios e acolhemos propostas de parceiros sociais no sentido de estabelecer uma prioridade entre esses mesmos critérios. Perante um caso em concreto, o que qualquer empregador deve fazer é respeitar essa mesma ordem. Se houver, imagine um caso de trabalhadores que têm a mesma avaliação de desempenho, aí é que se passa para os critérios a seguir. Os critérios seguintes à avaliação e que vão servir para desempatar são, por ordem, menores habilitações académicas e profissionais, maior custo pela manutenção do vínculo laboral para a empresa, menor experiência na função, menor antiguidade na empresa e situação económica e familiar menos débil. Para elencar esta lista de critérios e colocá-los por ordem, o Ministro do Emprego e Segurança Social garante que foram acolhidos contributos dos parceiros sociais. Do lado dos patrões, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal identifica-se com estes critérios. Nós sempre fomos favoráveis a definir uma hierarquia. A proposta do Governo, podendo não ser a proposta ideal, é uma proposta que nos parece que vai nesse sentido e que, portanto, consideramos bastante aceitável, independentemente de poderemos trabalhar com o Governo no sentido de melhorar. Do lado dos sindicatos, a proposta não foi bem aceite e insistem que os critérios continuam a ser subjetivos. E a proposta que o Governo nos apresentou mereceu, da parte dos parceiros empresariais eles falarão, mas mereceu naturalmente a sua relutância na forma como o Governo decidiu hierarquizar os critérios e, portanto, alterá-los. Da parte da UGT, e só representamos a nós próprios, entendemos que a forma como o Governo tenta aqui ultrapassar as decisões do Acordo do Constitucional levanta-nos sérias reservas e foi exatamente isso que explicitámos. A chamada lista de critérios à la carte para dar o livre arbítrio às entidades patronais para poderem despedir a seu belo prazer. Na opinião da CGTP, nós não aceitamos esta proposta, porque neste momento o que importa não é estar a discutir a extinção do posto de trabalho. Neste momento o que importa é estar a discutir políticas para criar mais emprego. Para Pedro Mota Soares, esta proposta cumpre o acordo de concertação social assinado em 2012. O ministro promete ainda intensificar as reuniões com patrões e sindicatos nas próximas semanas para avançar com outros temas relacionados com o Código de Trabalho. E neste Conselho Consultivo estão, como habitualmente, à sexta-feira, Rogério Fernandes Ferreira, advogado fiscalista, Mariana Abrantes de Sousa, economista, António Gaspar, professor universitário e Mário Caldeira Dias, também professor universitário. Aos 4, muito obrigada pela vossa presença, bem-vindos aqui ao Conselho Consultivo. Mariana Abrantes de Sousa, a proposta anterior para os despedimentos tinha como critério preferencial a antiguidade. Esta nova proposta coloca em primeiro lugar a avaliação de desempenho. Acha que esta nova proposta é um avanço ou um retrocesso em relação à anterior? Pessoalmente, eu considero um avanço, porque parece-me o mais elementar que os trabalhadores mais produtivos tenham tenham a preferência e sejam eu, se fosse um gestor e tivesse que
reestruturar a minha empresa e eu teria, ou eu própria reciclo os trabalhadores menos produtivos, ou, se não consigo, vou ter que os substituir por outros. Agora, isto, a mim parece-me curioso que o Governo tenha que entrar a um nível de microgestão para ajudar as empresas a serem reestruturadas. E eu acho que uma das coisas que eu vejo em falta aqui é uma discussão dos princípios que devem estar por trás. Assim, um dos princípios é a partilha justa de sacrifícios, mas outro princípio é tornar as empresas mais competitivas e os próprios trabalhadores ajudá-los a reciclarem-se para novas tarefas, novas profissões. E isso não está aqui patente. Eu, se fosse um gestor, e eu não gostaria de dedicar tanto tempo a estas questões quando eu estou numa luta para conseguir clientes para exportar, para concorrer com outras empresas lá fora. Rogério Fernandes Ferreira, estes critérios, de alguma forma, como dizia a Mariana, contribuem de alguma forma para ajudar as empresas a serem mais produtivas ou para terem mais facilidade em despedir-se, é que é isso que se pretende? Eu acho que, para já, estes critérios respondem a uma necessidade prática de cumprir uma decisão de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, aquilo que eram critérios, nós juristas chamamos de critérios gerais e indeterminados, que para serem determinados têm que ser vistos caso a caso, e que eram os critérios anteriores, que eram, de facto, tinham estas características, o Governo agora propõe uma concretização maior, tentando objetivar digamos, precisamente esses critérios determinados. E escolhe, digamos, uma panóplia de critérios, eu diria, a maior parte deles também, assim mesmo, subjetivos, e outros mais objetivos. Mas os mais objetivos, basicamente, eram os que existiam anteriormente, como é o caso da antiguidade. Portanto, eu, apesar de tudo, vejo, tal como Mariana, bem a existência de alguns critérios concretos, mais pela necessidade de cumprir a decisão do Tribunal Constitucional do que para, na vida prática das empresas, alterar o que quer que seja. Isto porque também vai ser muito difícil objetivar, digamos, uma panóplia de critérios, se forem estes os que vierem a ser definitivos. Por exemplo, logo o primeiro, a avaliação de desempenho é um critério objetivo e mensurável? Repare, em si mesmo é um pouco subjetivo, mas também eu diria que é preciso avançar no sentido de avaliar o desempenho dos trabalhadores, e isso de facto tem que ser um critério, porque não há dúvida nenhuma que Portugal está a competir com outros países, o mundo global é um mundo competitivo, concorrencial, e portanto há que ter obviamente em conta que também os custos salariais são importantes, e que o desempenho dos trabalhadores é de facto um dos critérios mais relevantes. António Gaspar, acha que de alguma forma a avaliação de desempenho pode depender da vontade de um chefe? Há esse risco? Olá, Marta, bom dia. Eu gostava de recuperar uma noção de que as empresas perseguem, digamos, a otimização do seu output, portanto, e aí há aquilo que se chama eficiência, portanto, quanto mais eficiente for uma empresa, melhor será o output gerado. E essa eficiência é naturalmente traduzida pela qualidade dos seus trabalhadores. Ora bem, eu penso que no caso da avaliação de desempenho, é aí que se traduz a qualidade dos seus trabalhadores. Se a avaliação de desempenho, e respondendo agora diretamente àquilo que me coloca, eu trabalho numa empresa, uma multinacional das maiores do mundo, no seu setor, em que há avaliação de desempenho há 15 anos, 18 anos. E a avaliação de desempenho tem sempre, digamos, alguma dificuldade. Para já, no meu caso, enfim, 90% dos trabalhadores tinham objetivos quantitativos, portanto, eram facilmente atingíveis, digamos, detectados ou não, exatamente, portanto, facilmente se podia perceber se aquela pessoa tinha atingido ou não os objetivos. Mas depois havia, digamos, pessoas que não tinham objetivos quantitativos, tinham objetivos qualitativos, aí sim já era mais difícil a medição. Mas depois ainda há outra coisa, que é o seguinte, quer dizer, enquanto as grandes empresas têm, de facto, a avaliação de desempenho parametrizada com um conjunto de elementos, as PMEs não têm sequer isso, não existe nas PMEs. E nas grandes empresas ainda há outro problema, é que, repara, há cotas. Eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas há cotas de avaliação, ou seja, vamos supor que num certo e determinado departamento há 40 trabalhadores, mas só podem ser classificados como muito bom 3. E eu gostaria de classificar 10. Não posso classificar 10. Tenho só que classificar 3 porque são as cotas. É isso que as grandes empresas têm. Sejam muito bons.
tenho que escolher dentro daqueles 10 que são muito bons, que eu queria classificá-los como muito bons, mas há uma cota que o Departamento de Recursos Humanos impõe que eu não posso classificar os 10. Portanto, eu tenho que escolher, e se calhar de uma forma arbitrária, porque eles eram os 10 muito bons para mim, se calhar deixa-me a mim ao livre-arbítrio, que sou o chefe, de classificar daqueles 10, 13 em muito bom. Logo vão ficar prejudicados. E depois vem, digamos, daí para baixo, não é? Portanto, sei lá, haviam 20 para classificar em bom, não posso classificar 20, tenho que classificar 10 e os outros ficam insuficiente. Ora bem, essas pessoas, se calhar, quando houver digamos, uma levada, ou quando houver, digamos, uma possibilidade das empresas quebrarem essa tal produtividade e terem que dispensar algumas pessoas, acabam por ir, se calhar, à luz desse critério, acabam por ir, digamos, sair pessoas da empresa que, à partida, deviam lá estar. Mas aqui também há outra coisa que eu queria fazer uma crítica ao critério que tem sido até agora, que é a antiguidade. É completamente injusto, porque há jovens que estão nas empresas, às vezes, a trabalhar há 1 ou 2 anos, que têm uma capacidade de trabalho muito maior do que quem lá está há 15 anos ou há 20 anos, e só por o facto de estar lá há menos anos na empresa são enxutados. Mas, António, esse é um lado da moeda. E depois há o outro lado, que é um trabalhador com experiência, que se calhar tem 50 anos, mas na altura de despedir fica o jovem, sai o trabalhador com 50 anos, que dificilmente encontrará lugar no mercado de trabalho. É verdade, parcialmente. E vou dizer porque é que é parcialmente. Eu tive essa experiência, portanto, quando trabalhei, digamos, eu tive uma posição de diretor-coordenador dentro dessa empresa, e tinha, digamos, várias pessoas, muitíssimas pessoas que trabalhavam, digamos, comigo, meus colaboradores. E isso é verdade, como disse, parcialmente, porque eu recordo pessoas que tinham 40, 50 anos, que chegam a um certo determinado momento, o princípio de Peter deles é muito abaixo. Já não conseguem, quer dizer, não é por facto de terem 40 anos ou 20 anos de casa que eles vão conseguir amanhã ser diretores, ou diretores coordenadores, ou administradores, ou comissão executiva, ou o que quer que seja. Não dão, quer dizer, o princípio Peter deles estabilizou muito baixo. E quando há jovens, de facto, não têm experiência, é verdade, não têm experiência, digamos, de saber feito no dia-a-dia, não têm essa experiência. Agora, há jovens que têm capacidade, é questão de, quer dizer, ninguém nasce ensinado e a experiência vem naturalmente com os anos, quer dizer, é evidente que uma pessoa com 20 anos que entra para uma empresa não pode ter a mesma experiência que quando tiver 30 anos ou ao fim das anos nessa empresa. Portanto, é isso que as empresas muitas vezes têm que ver, à luz dessa realidade, que há pessoas com elevado potencial, jovens com elevado potencial, que acabam por ser descartados das empresas por esse critério da antiguidade. E a mim parece-me profundamente errado isso. Mário Caldeira Dias, definia todos estes critérios para o despedimento, ajuda as empresas a funcionar, a serem mais produtivas, ajuda os trabalhadores, ou cria aqui alguma atrapalhação? Não, o problema é que nós, de facto, o que se vai tratar, como disse, é tentar pegar num conjunto de questões, algumas delas subjetivas, e objetivá-las, não é? Por exemplo, mesmo ao nível da avaliação de desempenho, há uma componente aos objetivos, mas depois há também as competências, algumas delas são qualitativas, por exemplo, a capacidade relacional, não é? O que as pessoas vão fazer é atribuir um valor entre 0 e 5 ou 0 e 10, conforme o sistema, àquilo, e portanto ficamos com a objetivação de uma subjetividade. E muitas vezes a quantidade não implica qualidade, basta olhar, por exemplo, aqui para o meu trabalho, um jornalista pode escrever 3 peças por dia e nenhuma ser boa. Sim, mas se alguém quiser atribuir um critério de qualidade, falo-á e atribuirá um número, e depois no fim tem um número. Esse número aparentemente é objetivo, mas esconde atrás de si subjetivo. Mas isto faz parte da ordem das coisas e é assim mesmo, não é? Agora, o que é certo é que nós temos esse critério, depois temos o critério das habilitações a seguir. Ora, nas habilitações, estamos em muitas empresas a discutir se é o trabalhador que acabou no 9º ano ou que o 12º incompleto. Quer dizer, o que não faz muito sentido, até porque a habilitação, embora possa ser um instrumento importante para chegar à qualificação, mas a outra coisa completamente diferente é confundir habilitação com qualificação. E com competência. E com competência, quando verdadeiramente o problema da empresa é que as pessoas sejam produtivas, criem valor acrescentado, devem vender as coisas que produzem e depois a seguir pagar bem aos trabalhadores. Este é que é o problema positivo. Também é preciso ver, antes disso, que isto embora todas as pessoas sejam importantes, isto aplica-se ao caso individual, porque numa pequena empresa, a partir de 2 pessoas, já é despedimento coletivo. E o despedimento coletivo já assume questões conjunturais e questões tecnológicas, não é? Mas pronto, todas as pessoas são importantes, naturalmente, e que esta questão se coloca aí. Depois há um outro critério, que é a questão do custo salarial. O GT era um dos que não queria, e era também a parte familiar, que já lá vamos. Mas a questão do custo salarial é que o custo salarial não é o ordenado, é o salário. O custo salarial é a relação entre a produtividade e o salário. Se 2 trabalhadores ganharem o mesmo e o outro for 2 vezes mais produtivo,
o custo do mais produtivo é metade do outro. E é com estas variáveis, de facto, que uma empresa tem que jogar e não com outra. Depois há também o problema da antiguidade. Apesar disso tudo, isso é verdade, os critérios anteriores eram objetiváveis, as indemnizações diminuíram, os trabalhadores tinham mais dificuldade, mas havia lá um quarto critério. Era a antiguidade na profissão, no posto de trabalho, na profissão, na empresa, mas havia o critério. Também podia ser despedido aquele que tivesse um nível profissional mais baixo, o que permitia, apesar de tudo, uma certa renovação. Mas voltando aos outros critérios, entra-se depois com um critério da antiguidade, pronto, esse é o quarto, e depois vem o quinto, que é o problema da situação familiar. Que o GT diz que é ingerência na vida dos Não é trabalhadores. só ingerência. Uma coisa é os empresários e muitas organizações, quando eram para despedir pessoas, já faziam a distinção entre a pessoa já que está perto da reforma e a pessoa que é nova e tem 2 filhos a cargo. Já faziam esse tipo de distinção e era óbvio, era humana e as próprias empresas tinham isso em conta. O que revela até alguma sensibilidade social da parte Sim, das empresas sim, que é a fazem. tal responsabilidade social que existe em muitos casos, em muitas PMEs. Não existe só o empresário troglodita, também existe o empresário amigo do trabalhador e capaz de fazer essas coisas todas. Só quando chega a esse ponto, se começa agora a regulamentar quais são os critérios. É o número de filhos, é o rendimento da per capita do agregado familiar, é o morar longe, ou são os custos da deslocação da família, ou os colégios em que estão os filhos, ou se tem carro, se não tem carro. Ou seja, entra-se num domínio. Daqui a pouco, em vez de 6, temos 10 ou 20 critérios. Não, quer dizer, tudo o que mexe regulamenta-se, não é? E às 2 por 3 entram-se em zonas particularmente difíceis, porque, por exemplo, há pessoas que podem ser. Está pior pronto o trabalho, simplesmente têm que pagar um passo social mais caro. Ou o colégio dos filhos é mais caro. Ou um tem carro, o outro não tem carro. Quer dizer, começamos a entrar num domínio de complexidade. E quando o problema, como disse o Rogério muito bem, é, perante as observações do Tribunal Constitucional, apresentar critérios que permitam obviar aquilo que se chama arbitrariedade ou gerir a questão pelas idiosincrasias. Vou despedir este trabalhador que não gosto dele, nem vou com a cara dele. Não. No fundo, o problema da objetividade é essencialmente este. Porque é preciso não esquecer que, do ponto de vista geral, o trabalhador procura libertar-se das 3 grandes contingências: doença, desemprego e velhice. Internamente, as questões têm a ver, sobretudo, com as condições de trabalho e com o problema da entrada e da saída. E toda a vida, a legislação laboral, também neste aspecto particular, foi orientada para a diminuição da arbitrariedade. Ora, o problema é que estes critérios, sejam quais forem, sejam mais simples, e deviam ser, sejam combinados apenas 2 ou 3, deviam dar uma prova clara que não permitem, ou pelo menos minimizam, o problema da arbitrariedade. É disso que se trata. Deixe-me pegar aí num ponto que falava e perguntar ao Rogério Fernandes Ferreira se de alguma forma detalhar mais a lei não contribui também para que ela seja mais burocrática. Com certeza que sim. Aliás, a técnica legislativa nestas matérias, como noutras, nas fiscais, por exemplo, tem sido muitíssimo deficiente e é preciso olhar para a realidade prática e ver depois como, em concreto, estes critérios são aplicados. E, portanto, se por um lado tínhamos critérios, digamos, indeterminados, que precisavam de ser densificados depois em cada caso concreto, agora passamos a ter vários critérios, uns mais objetivos do que outros, mas eles próprios, vezes 6, não é? Precisam de ser também densificados. E, portanto, é preciso olhar, digamos, às normas em abstrato, mas depois também ver como é que elas se aplicam em concreto. Portanto, eu acho que, de facto, estes 6 critérios concordo, são demais, e eles em si mesmos têm critérios de subjetividade. Portanto, o que eu acho é que deveria haver a preocupação, quase pura e simplesmente, da resposta à necessidade de retirar a arbitrariedade que o Tribunal Constitucional, para a qual o Tribunal Constitucional chamou a atenção na sua decisão. E esta nova proposta retira essa arbitrariedade? Acho que vai longe demais. É um pouco isto que estou aqui a dizer. Passou-se do 8 para 80. É um pouco isso. Mariana Abrantes de Sousa, o mercado laboral é muitas vezes apontado como rígido e como um problema para a atração do investimento estrangeiro. Esta semana saiu também um estudo da EY a dizer que Portugal está menos atrativo para os investidores. Acha realmente que o mercado laboral ainda é um problema? É difícil despedir em Portugal? O que eu tenho ouvido dizer não é definitivo nessa matéria. De um lado, há uma experiência de que as relações laborais são complicadas em Portugal. De outro lado, sabemos que as empresas, sobretudo as multinacionais, têm práticas de gestão de recursos humanos em que eles conseguem despedir quando precisam.
Agora, de facto, há empresas moribundas que existem só porque não têm dinheiro para pagar as indemnizações. E é isso que temos que pensar com cuidado. Portanto, o que eu tenho visto é que a questão laboral é importante, mas não é a mais importante. E outra coisa, a questão laboral, ou melhor, o investimento estrangeiro não nos vai salvar. O que nos vai salvar é o investimento, o nosso investimento, porque o investimento estrangeiro são projetos beduínos, chegam, montam um negócio, montam a tenda, apanham uns tantos benefícios fiscais e não só, benefícios subsídios e incentivos à contratação de engenheiros, etc. E ao fim de 3, 4 anos, 5 anos, têm benefícios noutros países e vão-se embora. Eu gosto de falar do exemplo da Dinamarca, que é um país ainda mais pequeno que Portugal, mas que eles têm grandes empresas dinamarquesas que exportam a partir da Dinamarca. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de grandes empresas portuguesas que, tradicionalmente, quem são as grandes empresas portuguesas? São os importadores. E uma das grandes falhas em Portugal é grandes empresas portuguesas exportadoras. E é esse setor que nós deveríamos pensar como é que vamos promover e apoiar esse setor. O fator trabalho, para esse setor, não sei se é os custos ou a questão do despedimento, é sobretudo a questão da produtividade e da capacidade de vendas. E será que o problema é do mercado laboral ou há um problema conjuntural da crise que faz com que exista essa necessidade? Eu acho que não é nem... há um problema no mercado laboral português. Eu recordo-me um estudo da OCDE, talvez há 10 anos, em que dizia que naquele momento que Portugal tinha o mercado laboral mais rígido dos países da OCDE, ou entre os mais rígidos. Eu tenho esse estudo em casa, ainda consigo descobrir. Mas isso foi há 10 anos. Duvido que isso ainda seja o problema atual. Agora, o grande problema de Portugal é a falta de vendas, a falta de ação comercial. Como eu disse há pouco, o principal trabalhador numa empresa é o diretor comercial. E as vendas são um remédio santo para muita coisa. Mas as empresas portuguesas fizeram um esforço gigante de exato, exportação. E é isso que nós precisamos de promover. De um lado as vendas e do outro lado uma coisa que no que eu vi sobre este estudo, que é assim, uma lacuna, que é o custo do financiamento à economia, porque há financiadores que estão a exigir neste momento para financiar um projeto interessante e produtivo em Portugal, um prémio de risco soberano de 500 pontos base. Portanto, estão a pedir 9 ou 10% em Portugal, quando na Alemanha ou na Áustria ou noutros países estariam a financiar a 3 ou 4%. Ou seja, o problema começa logo na banca, que não está a facilitar o crédito. Isso, para mim, eu se estiver a escolher um sítio para me localizar, isso é muito mais importante. E, como eu digo, isso é mais importante para as empresas portuguesas, que são... Se nós tivermos uma salvação, ela vem das empresas portuguesas, não vai vir do investimento estrangeiro. António Gaspar, neste mesmo estudo, um dos resultados dizia que os autores diziam que Portugal tem de se manter visível à medida que vão vendo sinais de melhoria da retoma da economia. Esta semana, Pedro Lima esteve também num roadshow em França e diz que os investidores já estão a olhar de outra maneira para Portugal como um país mais atrativo. O que é que acha que ainda há a fazer? Que caminho é que ainda temos que fazer? Eu gostava de referenciar aquilo que o Michael Porter escreveu já há muito tempo, que se chama a vantagem competitiva das nações, e a vantagem competitiva das nações, para Porter, a meu ver, muito bem, não tem a ver com os custos de trabalho, não tem a ver com a produtividade, tem a ver com a diferenciação que os países podem fazer que criam essa mesma atratividade. Um estudo recente da Ernst Young refere exatamente a alguns pontos de atratividade, entre eles um fator cultural e linguístico. Porquê? Porque há países que têm um potencial enorme de crescimento, que partilham a mesma língua do que nós, e concretamente Angola e o Brasil, que está a ser aproveitado por muitos investidores estrangeiros para criarem a sua empresa de base em Portugal e poderem exportar de uma forma muito mais fácil para esses países, em que o fator diferenciador, a tal vantagem competitiva que Michael Porter falava, no caso português, ele aponta lá, digamos, esse estudo aponta para as infraestruturas, para as telecomunicações, para as plataformas logísticas e para mais um ou dois pontos, mas, sobretudo, dá um ênfase muito especial à vantagem competitiva da língua e do fator cultural. Portanto, eu penso que, de facto,
e aí não posso acompanhar a Mariana relativamente àquilo que dizia, naturalmente que a economia portuguesa tem que criar os seus investidores. Deu o exemplo da Dinamarca. A Dinamarca, de facto, tem uma empresa que é mundialmente conhecida, que é a empresa mais forte da Dinamarca, que está nos poços do petróleo, está no shipping, está nos supermercados na Dinamarca, está na fabricação de contentores, mas é uma empresa, portanto, pertence a uma família já há 100 e tal anos, que domina, de facto, em termos mundiais no shipping, é a maior empresa, que é a Maersk, toda a gente conhece essa empresa, e que, de facto, mas tirando essa empresa, eu não vejo outras empresas na Dinamarca com a dimensão dessas em termos mundiais. Portanto, em Portugal, naturalmente, que é bem-vindo o investimento estrangeiro, é bem-vindo o investimento interno, mas eu penso que nós damos um salto muito grande se conseguirmos arregimentar para Portugal esse tal investimento estrangeiro, baseado nessa vantagem, numa das vantagens competitivas que nós temos, e que me parece, em termos desse relatório recentemente vindo a lume da Ernst Young, me parece perfeitamente ajustado e perfeitamente adequado, que é o fator cultural e o fator linguístico, que pode, de facto, condensar em Portugal um conjunto, não é por acaso, que muitos alemães, neste momento, estão a enviar para Portugal pessoas para aprenderem português. Eu tenho conhecimento disso, portanto, há pessoas alemães... António Gaspar, estamos quase no fim do Conselho Consultivo, deixe-me ainda passar a palavra ao Mário Caldeira Dias, temos pouco menos de um minuto. Concorda com a Mariana quando diz que o investimento estrangeiro não nos vai salvar? Há dois tipos de investimento, é o investimento em carteira e o investimento direto. O investimento em carteira é a venda da EDP, disto e daquilo, tem a ver com questões financeiras. Privatizações. Com o investimento direto, quer dizer, há algum bom e algum que fica. Eu estou-me a lembrar da Auto Europa, embora ela tenha razão em muitos dos casos, mas há sempre... E o investimento produtivo, pelo menos enquanto dura, produz efeitos na economia. Mas o caso da Auto Europa merece ser destacado pelo peso que tem nas exportações, na alteração da própria estrutura tecnológica da balança de pagamentos. Portanto, a Europa é um caso raro que nós devemos manter a todo o custo em Portugal. Não é? Meus senhores, muito obrigada aos quatro pela vossa análise neste Conselho Consultivo. Até à próxima semana. Então, o ponto final deste Conselho Consultivo, como habitualmente, regressa na segunda-feira, no Primeira Hora. Até lá.